Agora, 8h32. Vamos falar de saúde, Paulo. Vamos falar sobre a Santa Casa, porque nós estamos aqui com o presidente do Sind Saúde, o Rogério de Moraes, porque foi notícia do jornal local aqui no final de semana, a penhora de crédito de mais de 21,6 milhões da Santa Casa de Caridade, determinado pela Justiça do Trabalho. Presidente, como é que está essa situação? Até porque isso é um dos pedidos do Sind Saúde. Bom dia. E essa penhora, presidente, antes da sua resposta inicial, sua saudação inicial, é este valor de 21,6 milhões, para quem ler rapidamente assim: Justiça penhora crédito de 21,6 milhões, tá aqui na capa do jornal Cidade. Isso é o que a Santa Casa está devendo para o seu corpo funcional? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Dedeco. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Uruguaiana, na verdade. Um especial bom dia aqui aos funcionários da Santa Casa e da saúde em geral, os quais, na verdade, eu represento. Na condição de presidente do sindicato, que eu reassumi a presidência do sindicato agora, na verdade, teve uma eleição agora há uma semana atrás do sindicato, e eu acabei voltando e assumindo a direção do sindicato como presidente. Então quero saudar a categoria de forma muito especial, desde já falando nesse assunto que envolve recurso. A nossa categoria, que está indo de 43, está indo para em torno de 50% de defasagem no salário. Nossa campanha salarial começa a partir dessa semana que entra agora, na próxima semana que entra agora, tá? De maio, a partir do dia 1º de maio, uma campanha salarial no sentido de nós resgatar essa recuperação aí do salário defasado há 7 anos. Paulo, faz agora no dia 30, domingo, 7 anos de congelamento do salário dos funcionários da Santa Casa, e isso a gente vai buscar. E aí, entrando no tema que tu nos questiona aqui, ó, eu vou me limitar um pouco a algumas questões, Paulo, nessa questão. Vou esclarecer aquilo que estiver a meu alcance, em função de que está em fase recursal ainda. Há um pedido do Sind Saúde, sim, da penhora, o que foi concedido pelo judiciário, mas tem que respeitar a questão da fase recursal. Não sei se ela vai haver ou não. Também não vou entrar no mérito dos instrumentos que podem serem buscados ou invocados nesse caso aí, mas há realmente essa penhora pedido em uma dívida que tem com o Sind Saúde hoje, não só com o Sind Saúde, mas com o Sind Saúde e aqueles que foram funcionários que foram credenciados através de procuradores pelo Sind Saúde, que é em torno entre 5 e 6 milhões de reais. Essa penhora se dá, Paulo, em cima de um precatório, tá? Em favor da Santa Casa, que é oriundo aí do SUS. E assim que esse precatório chegou de forma pública e ao nosso conhecimento, nós buscamos fazer essa penhora, o que foi concedido. Esse crédito, ele procede não diretamente ao Sind Saúde, tá? Mas ele procede no tribunal, tá? Aonde está hoje, houve uma penhora do prédio da Santa Casa, para te entenderes, Paulo. Houve uma penhora do prédio da Santa Casa, e para que acontecesse essa penhora, houve um entendimento entre a Santa Casa e o tribunal, aonde a Santa Casa assumiu a responsabilidade de repassar 160 mil reais por mês para amortecer essa dívida de 21 milhões, o que de fato ocorreu parcialmente, não foi cumprido e não está sendo cumprido esse acordo. Por isso essa penhora acontece, acredito que de forma geral lá. Eu não vou entrar no mérito dos então, outros credores. O hospital está inadimplente com esse acordo? O hospital estava inadimplente com esse acordo, vem sendo inadimplente contumazmente desde o acordo feito. Cumpre alguns períodos e descumpre outros períodos, criando um problema enorme para os credores que ali estão aguardando. A gestora do hospital diz que não, que o hospital não está inadimplente. Com o tribunal, bom, nós fizemos uma denúncia ao tribunal agora há poucos dias atrás, estamos aguardando uma audiência do tribunal. E a vara de execuções em Porto Alegre, para onde a Santa Casa tem que fazer o depósito, alega
que não foi feito esses repasses, que é na ordem de R$160 mil por mês, embora foi readequado esse valor para um valor menor. O que ocorreu dentro do tribunal foi eles juntarem, a Santa Casa juntar pagamentos que estão fora do expediente administrativo. Juntar em torno de R$630 mil, como se tivessem pago o expediente. E essa denúncia nós fizemos para o tribunal, estamos aguardando uma audiência para poder ver como é que vai se desdobrar. Então, janeiro, fevereiro, março, abril não posso falar porque não encerrou ainda. Mas esses 3 meses de 2023 não foi pago ainda nenhum dos credores ao qual o Cine Saúde tem credenciado procuradores. Presidente, o acordo mencionado pela gestora, segundo citado no jornal Cidade, o juiz auxiliar Carlos Bussato, no seu despacho, diz que o último depósito realizado pela Santa Casa em janeiro de 2023 foi no valor de 180 mil, com referência aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, e que o hospital ainda encontra-se inadimplente quanto aos depósitos mensais que se comprometeu. É o que está sendo destacado. Janeiro, fevereiro e março. Isso. É a convergência com o que eu estou dizendo, então, tá? Converge é exatamente o que eu estou afirmando aqui, ó. Não há janeiro, fevereiro e março, não abril, não posso nem falar ainda, mas nós estamos aguardando essa audiência com o tribunal agora nos próximos dias para que possa atender esses credores aí, ó, que são credores, para te teres uma noção, aí, ó, de 2019 para cá, nenhum desses credores receberam ainda, estão demitidos sem receber. Uma informação causa surpresa quando ela foge da rotina do noticiário. Nós falamos muito num passado recente, pré-pandemia, dessas questões de salário da Santa Casa, que a Santa Casa vinha com problemas financeiros anunciados por eles mesmos e aí ocorria essa dificuldade de atendimento salarial. Mas depois parece que as coisas se alinharam e veio a pandemia, né, Rogério? Exato. Aí ficamos quase 3 anos num processo, todos, né, num processo de combate a esse vírus, e parece que agora a vida retoma o normal e as questões antigas estão voltando. É uma sensação que eu tenho. Até dá para ter essa sensação, Paulo, mas aí eu sou obrigado a fazer um contraponto nessa questão, dizendo o seguinte: enquanto muitas empresas quebraram com a pandemia, o comércio, muita gente, a saúde, com todas as dificuldades que se encontrou em termos de assistência, houve dificuldades sim, mas dinheiro não faltou na pandemia. Isso é uma coisa que nós temos que destacar, tanto ao governo estadual quanto ao governo federal. Acho que deram atenção nessa questão aí. Os hospitais não tiveram problema com relação a repasse naquele momento e nem nesse momento. Tem muitos repasses que foram feitos há pouco tempo atrás em função de alguns recursos que tinham ficado pendentes ainda da pandemia, né? Então os hospitais não tiveram esse problema. O problema, me parece, Paulo, muito hoje uma questão de gestão. Nós temos um faturamento na Santa Casa, em média, hoje, de 7.200.000, enquanto a folha de pagamento dos funcionários não chega a 2 milhões. Então há uma margem de recursos para investimento no hospital, e eu não sei como, e obviamente nesses investimentos nós temos essa questão das inadimplências, da dívida que o hospital tem. Agora, a dívida trabalhista no hospital nunca existiu, Paulo. Nós temos que deixar claro essa questão. Essa dívida trabalhista, ela foi criada nesta gestão. O hospital, eu fui presidente do sindicato por mais de 25 anos. Nós tínhamos uma mesa de negociação na Santa Casa, aonde todos os problemas coletivos nós sentávamos e resolvíamos. Às vezes levava dias. A gente sentava dia após dia, muitas vezes, para resolver problemas coletivos. E mesmo os individuais. Todas as rescisões eram assistidas pelo sindicato. Aquelas rescisões que tinham alguma diferença, a gente sentava e ajustava sem ter que buscar justiça. Isso
Infelizmente, não ocorre nesta gestão. Propus isso, inclusive, e eu tive uma resposta desagradável, inclusive, na imprensa, dizendo que o sindicato estava propondo uma negociata. Eu propus um balcão de negociação, que é uma coisa normal, para resolver problemas, é tu conciliar os problemas e resolver fora do judiciário. Isso não foi aceito. Aliás, teve essa pecha pejorativa, tá? Que levou a esse ponto que nós estamos chegando hoje. Uma inadimplência de trânsito em julgado, nós estamos falando, Paulo, de 21 milhões. Nós temos várias ações trabalhistas que vão vir à tona que não estão somando esses 20 milhões. Eu acredito que vai passar de 30 milhões isso aí, a hora que sair já tem uma sentença que está em recurso, que é do Fundo de Garantia, e isso é uma questão líquida e certa, é um direito indisponível, não tem como tu fugir dele. O recurso está andando aí para dar uma esticada no tempo aí. Pois é, olha. Mas vai acontecer. Então, assim, houve inclusive uma execução agora há poucos dias de uma ação coletiva, para te ver que o balcão de negociação não funciona, por uma ação coletiva que de R$4.500. Agora eu te pergunto, tem necessidade de fazer uma ação coletiva de R$4.500? Não tem. Tá? Tem uma ação coletiva que saiu agora, em torno de R$4.500, que vai dar centavos para cada um ali, que era só resolver a questão, ajustar o que tinha que ser ajustado. Isso não aconteceu. Então, assim, para ver o ponto que nós estamos chegando, uma gestão que não tem o discernimento de sentar e fazer a discussão. Então, são questões assim muito sérias hoje, me parece, no meu ponto de vista, na gestão. Eu tenho uma boa relação com a gestora de lá, com a Thaís, propus para ela, até esses dias fiz uma brincadeira com ela e disse o seguinte: Thaís, eu não me considero um cara inteligente, mas também não tão retardado, né? Acho que nós temos uma média inteligência e eu acredito nisso em ti também. E ela me disse a mesma coisa, inclusive. Então, por que nós não estamos sentando e resolvendo as questões que temos que resolver numa mesa de negociação? Estão deixando cair no judiciário tudo. Tem várias ações que ainda não entraram, mas vão entrar, entende? Tem uma, por exemplo, de insalubridade que está entrando agora, que não teria problema, querer resolver de outra forma, mas tentar impedir, inclusive, o acompanhamento do sindicato nessas questões aí, tá? Então, buscar uma coletiva para resolver o problema e pacificar. Porque assim, não tem por que hoje a gente se agredir, ou brigar, ou discutir, né? Nós precisamos resolver as coisas, se não se resolve da maneira que você propõe, que é numa mesa de negociação, tu busca o caminho da pacificação, que seria a via judicial, sem muita discussão e sem muita ofensa. Nossa. É o que a gente está fazendo. E temos outras ações aí para entrar. Uma delas é a questão do reajuste salarial dos funcionários. Eu ainda quero propor para a gestora que nesses próximos dias a gente possa sentar e fazer isso. Nós vamos entrar na campanha salarial a partir do dia 1º. Eu, inclusive, estou retornando para o hospital, para minha atividade no hospital, justamente para poder fazer esse diálogo melhor com os funcionários, me aproximar melhor e nós poder mobilizar a categoria para essa campanha salarial, que nós temos com 43,8% até abril de 2022. Agora, em dia 30, nesse domingo agora, vai fechar os 7 anos de salário congelado, e que eu não sei o que vai medir o INPC, mas acredito que vai chegar em torno de 50% dos 43, que vai dar em torno de 7, 8%. Então vamos fechar 50% de defasagem. Sabe o que é uma categoria que trabalha com a vida dentro do hospital, não ser valorizada durante 7 anos, sem um centavo de reajuste? Isso é impossível, é desumano. Tanto assim, que nós estamos tirando um relatório dessa questão, estamos encaminhando isso para a Comissão de Direitos Humanos no Congresso Nacional para que faça um estudo, porque o problema aqui está sendo assim, a dificuldade está sendo de resolver essa questão. E ela vai se resolver ou por bem agora, Paulo, sabe? Pelo seguinte, que nós temos indo para uma convenção estadual, se não resolver, que seria por bem na convenção estadual. Se não seria por bem na convenção estadual, seria por bem judicial. Nós vamos ajuizar um dissídio e vai criar um outro passivo. Porque o dissídio vai buscar retroativo, vai vir retroativo também, né? Nós vamos criar um monstro na Santa Casa, entende? Por falta de sentar e discutir uma forma de pagamento que seja gradual, mas que fosse 1% ao mês. Sim. Mas que acontecesse. O que não pode deixar o salário congelado há 7 anos. Pois é, segundo a informação que está publicada no jornal, a gestora explica que o hospital está administrando a dívida trabalhista com negociação e procedimento administrativo junto ao Tribunal Regional do Trabalho, né? E que vem, inclusive, viabilizando o funcionamento da entidade, garantindo pagamento em dia dos salários, demais compromissos com prestadores, fornecedores e, consequentemente, funcionamento dos serviços de saúde essenciais e indispensáveis para a população. Salários estão em dia?
O salário está em dia, que é uma obrigação de qualquer empregador, qualquer um que emprega. Sim. Pode empregar um funcionário ou pegar a 1.000, tu vai ter a obrigação de manter em dia. Agora, o que não é correto e direito é tu manter, ainda mais dentro de um hospital, os funcionários com 7 anos com salário congelado. Isso é desumano. Isso é não valorizar uma categoria, né? É não valorizar uma categoria. Presidente Rogério, eu estou buscando pela lembrança, não tenho aqui os registros de matérias da época, mas durante a pandemia, das muitas vezes que conversamos com a gestora do hospital, a enfermeira Thaís, ela sempre se mostrou muito agradecida ao corpo funcional do hospital, incluindo aí os profissionais da área de saúde, todos os profissionais da área de saúde, e reconhecendo neles um ato heróico de enfrentamento da Covid, que foi um momento bastante difícil. Muitos deles perderam a vida nessa atividade. E isso me faz pensar de que ela tem uma consideração com a categoria. Uma outra lembrança que me ocorre quando o senhor fala que estes desencontros aqui de acordos da situação econômica, da relação do hospital com o seu quadro funcional, se deve a esta gestão. Eu estou lembrado que quando esta gestão municipal assumiu a Santa Casa, foi colocado o hospital assim, ó: quer pegar, Rony Melo, pega, senão entrega pro governador do estado ou chama o presidente da República e entrega para ele. Houve uma desistência do grupo gestor daquela época do Hospital Santa Casa, por muitas questões, uma delas a questão econômica, e que certamente esta questão econômica da época, eu não tenho valores, Rogério, você pode me atualizar, incluir aí dívida com o quadro funcional. Sim. Existia uma dívida de 2018 em torno de 4 milhões e poucos reais, tá? Por quê? Mas não era uma dívida, até então era uma dívida porque não tinha sido pago os salários. Sim, mas então... não era uma dívida de ações trabalhistas, era uma dívida que não estava nem ajuizada, tá? Isso aconteceu, e eu vou explicar isso aqui porque é importante para a uruguaiana que nos ouve essa questão, que deu um aporte de 4 milhões e poucos reais, tá? Eu participei ativamente, eu cuidava do departamento jurídico do sindicato como vice-presidente na época, e cuidava dessa parte aí, e tentei com a Thaís como vice-presidente ainda ali, não era eu o presidente, mas assim, ó, muitas tentativas de resolver. Cheguei a propor para a gestora o seguinte, assim, ó: olha, vamos parcelar isso aqui, nem que seja em 30 vezes, porque nós tínhamos salário atrasado de março, agosto, novembro, dezembro e mais o 10º, tá? Então eram em torno de 5 folhas, algumas parciais e outras integral, tá? Dessa dívida, que deu esse aporte de 4 milhões e pouco. A gestão foi enfática em dizer que não iria resolver o problema, porque senão que ela tinha que pagar o salário em dia, sendo que tinha aporte para pagar o salário em dia e pagar aquilo ali. Mas como a dívida parece que não é, essa dívida foi herdada sim da gestão anterior, que foi do ano de 2018. Estou falando em março, agosto, novembro, dezembro e mais o 10 é 2018, né? Houve essa é a herança que eles pegaram. Na verdade, foi a herança que eles pegaram. Nós temos uma ação que está sendo, que é o que está, uma das que está penhorada agora, nesse precatório aí, ó, que é de 2009, que essa sim, ela é da Santa Casa. Eu estava falando que não tinha ações, essa tem por uma questão simples, porque a Clínica Renal de Uruguaiana, que era uma clínica privada que funcionava dentro da Santa Casa, numa parceria com a Santa Casa, inclusive com funcionários da Santa Casa, faliu, quebrou, foi embora, e a Santa Casa respondeu subsidiariamente por isso a ação coletiva caiu para Santa Casa, mas é uma ação de 1 milhão e pouco, não é uma ação muito pesada nesse importe, que está na penhora também, né? Mas o restante, a dívida herdada, foi essa dívida que eu estou falando agora aqui, ó, com relação ao ano de 2018. Aí o que aconteceu? Aí teve toda uma polêmica nessa questão aí nós entramos com o processo, com a ação coletiva, que não tinha necessidade, que eu estava propondo um acordo, parcelado inclusive, mas essa dificuldade
que há de sentar com o sindicato, que é o representante legal e legítimo dos funcionários, há uma resistência nessa questão e que está levando a esse problema. Como temos outras ações agora que estão aí prontas para entrar, se a gente não conseguir negociar. Sim. A gente, antes de qualquer ação impetrar, você busca a conversa. Sim. Você busca tentar resolver de alguma forma pacificamente, o que não está ocorrendo, né? Então, assim, o problema, a intervenção, e entrando direto do que tu falou, Paulo, eu fui defensor da intervenção e continuo defendendo a intervenção. O problema está na gestão que está lá hoje. A gestão hoje que está lá é uma gestão que ela está inoperante, porque ela está levando, eu queria entender e saber por que forçar ações na justiça. Tem que ter algo por trás, algum interesse por trás de forçar ações judiciais, tá? Porque tudo será pelo tempo, Rogério, que era mais tempo para se preparar, sei lá, se organizar? É uma explicação que eu não sei dizer, Kátia. Eu já tentei questionar isso, já tentei conversar e quero entender por que se deixa entrar ações na justiça que podia ser resolvido fora. Por exemplo, assim, rescisões. Aí começa assim pelo fato, quando eu falo em gestão, gente, em massa foi demitido funcionários. Pois é, o quadro de demissões nesses anos, como é que tá? Foi em massa um período de funcionários antigo. Tem funcionários que custou R$200 mil para Santa Casa. Mais do que isso, até alguns, tá? E demite um funcionário com 20, 25, 30 anos de serviço e não paga um centavo de rescisão. Sabe o que? Tu mandar um funcionário teu embora aqui, Paulo, e vai embora, tá? Demite, assina na rescisão, ainda faz, e não te dá um pila, mas não te dá um pila, tá? Sabe o que fazem? Sabe o que fazem para não cair na indenização dessa questão? Pagam um mês de FGTS atrasado, que estão há 5 anos sem recolher um mês. Aí recolhe uma competência para ele poder, aquele que tem pouco tempo, tem menos de 5 anos, por exemplo, paga um mês para ele poder, porque ele está zerado. Quem entrou há 5, 6 anos na Santa Casa está zerado, não tem um pila de FGTS. Aí demite, paga uma competência para ele poder pegar a chave e ir lá e encaminhar o seguro-desemprego dele, tá? Então, assim, ó, isso é um problema de gestão. Como é que tu vai demitir uma criatura com 20 e poucos anos? E aí o que foi afirmado, inclusive na imprensa, pela gestão, é de que as demissões se dão em funcionários de má conduta. Puta, funcionário com 20, 25 anos de serviço de má conduta. Me dizia assim, em massa, grande quantidade. Então, assim, essas questões não dá para entender. E o quadro de funcionários com altos salários lá continua? Como é que está a situação? Porque havia um enxugamento dentro do quadro de funcionários do Hospital Santa Casa. Isso ainda continua valendo? Olha, é uma questão que nós estamos tentando até, se coubesse um habeas data, faria isso, né? Mas assim, na verdade, para poder saber realmente o que acontece lá dentro. O problema muito lá dentro está assim, ó, por exemplo, eu critiquei a gestão anterior pelo alto salário do administrador. Hoje não, em 2019 buscaram uma assessoria ganhando R$60 mil por mês, que hoje a informação que eu tenho, e eu até questiono se procede, está em R$72 mil, tem gente falando por mês, que está mais do que isso. Então, para um hospital da comunidade pagar R$60 mil mensal, se tu pagar uma assessoria, Paulo, para te dar um parecer, e tu vai fazer a gestão e sendo parecer, tranquilo, tu pode pagar até R$500 mil, não via problema. Agora, tu pagar R$60 mil diário para alguém fazer gestão, então tu não precisa de administrador no hospital, entende? Então o administrador anterior era muito barato, estava lá, que eu achava muito caro porque ganhava mais que o prefeito. Essa parada que eu fazia. Mas agora o administrador anterior, eu não entrava na questão de competência dele, eu entrava na questão do salário que ele ganhava, entende? E o hospital estava na situação que estava, né? Presidente, o nosso tempo está praticamente esgotado. Eu quero lhe colocar uma questão final aqui e solicitar do senhor se possível, mais resumida possível posição sobre isto. Sendo o Hospital Santa Casa de Caridade uma gestão sob a guarda do município de Uruguaiana, eu lhe faço a primeiro questionamento dizendo o seguinte: a prefeitura, o prefeito
sabe disso que o senhor está falando, que o senhor está citando, o senhor levou a ele. E a outra questão, presidente Rogério, é o seu histórico com relação à saúde em Uruguaiana. Se temos um campus de saúde em Uruguaiana, devemos a várias pessoas. Uma delas é o senhor, que com a sua atuação política na época, bateu o pé na reunião de Bagé e trouxe este campo para a Uruguaiana, ajudou a trazer. Então, o seu interesse no hospital cresce muito mais ainda por ser um profissional da saúde e também por entender que o hospital é necessário para a sobrevivência deste campus de saúde aqui da Unipampa. Como é que o senhor fica nessa encruzilhada, presidente? Muito difícil, Paulo. Assim, eu tive o privilégio, na verdade, eu posso dizer assim, Paulo, de a primeira emissora de rádio que me acolheu para dar notícia e que até então era uma grande dúvida, até mesmo para mim que estava trazendo a notícia, mas eu tinha ouvido do presidente Lula na época de que o campus quem fornecesse o espaço físico, isso foi em 2005, em 2006 estaria funcionando. E isso foi duvidado por muitas autoridades aqui em Uruguaiana, achando que era toda uma falácia. E eu afirmei aqui, eu tive quase uma manhã no teu programa aqui e afirmei isso. Infelizmente, em outubro foi inaugurada a primeira aula da Unipampa aqui em Uruguaiana, cumprindo com aquilo que eu tinha falado. Fico triste com isso, na verdade. Um dia eu ainda conto essa história, repriso essa história, porque na verdade eu nunca politizei essa história, e nem estou dizendo que está errado eu não ter politizado. Nunca politizei ela, nunca trouxe isso, mas foi uma questão. Eu agradeço o prefeito Felice, que não está mais nesse plano, mas na época me deu o poder de representá-lo como prefeito. Me deu, inclusive, um documento que fui até questionado pelo ministro Tarso na época se eu estava com aquele poder mesmo, e eu liguei pro prefeito Felice e botei ele ao vivo falando com o ministro aquele dia lá nessa reunião em Bagé, onde o prefeito disse: não, o vereador está aí me representando, o que ele decidir está decidido, porque ele já tinha me dito assim, eu disse: espaço físico tem, prefeito? Tem, pode assumir que nós damos um jeito. Eu nem sabia como, mas ele já tinha mais ou menos um plano que era na antiga Fafiur para inaugurar ali a aula. E isso aconteceu, então eu fico bastante, realmente, me entristece isso de ver, porque eu esperava que a Santa Casa se transformasse no hospital escola, e aposto nisso. Quero acreditar que isso vai ocorrer agora, porque nós ter uma universidade com uma faculdade de medicina e uma universidade na área da saúde que abrange várias categorias aqui, entre enfermeiros, fisioterapeutas, farmácia, eu não me lembro qual, vou me esquecer de todos aqui, mas e medicina que tá aí, tá? Na época era para vir psicologia e fonoaudiologia para Uruguaiana também, acabou não vindo esses dois, né? Mas os outros estão aí. Espero que essa seja um barco que está navegando e pronto para ser embarcado aqui, Paulo. Eu espero que a Santa Casa tenha esse discernimento aí de se aproximar do governo federal nesse momento e tentar resolver essa questão e transformar a Santa Casa no hospital e escola. Isso é tudo que se precisa e vai solucionar muito dos problemas financeiros aqui também. Com relação ao prefeito Rony, tenho uma boa relação com o prefeito Rony, deve estar nos escutando. Eu falei há poucos dias com o secretário de governo que eu queria uma audiência com ele, e prontamente me disse que era só nós marcar. Estou marcando essa reunião, estamos marcando, eu só estava esperando a nova diretoria, que é uma nova diretoria, com uma nova roupagem, com um novo projeto. Como eu estou dizendo, eu inclusive estou voltando para Santa Casa agora em maio, nessa campanha salarial que nós precisamos fazer com os funcionários, e eu quero conversar com o prefeito Rony e ver se a gente consegue resolver fora da esfera judicial muitas pendências que estão para ser judicializadas aí pela frente, a gente consegue resolver fora. Tive sempre e tenho uma boa relação com o prefeito Rony, e acredito que ele não saiba de todas essas questões. Eu percebo que tem coisas judiciais que nem a própria gestora sabe bem o que está acontecendo. Pega por meias palavras, e por isso talvez seja necessário. Nós estamos para pedir uma audiência pública, para que daí sim a gente vai publicitar nessa audiência pública, certo, e expor todos esses problemas e tentar, quem sabe, uma convergência e resolver os problemas que têm que serem resolvidos. Seria bom. Exato. Seria uma dose exatamente adequada para acabar com. Já falei com alguns vereadores sobre essa questão. A gente provavelmente vai fazer essa articulação com a Câmara de Vereadores, pedindo essa audiência pública, e aí sim acho que a gente consegue esclarecer
dizer para a sociedade uruguaiana o que está ocorrendo. Porque, na verdade, esses 17 milhões agora, Paulo, se não tivessem criado o elefante, o monstro, na verdade nem elefante, o monstro que criaram de processos transitados em julgado, esses 17 milhões que entra de precatório aí podia ser para resolver muitas outras coisas importantes, inclusive o reajuste salarial da categoria que está com 7 anos parado sem reajuste. Então, assim, ó, se fosse injetado para isso, tranquilo, tá? As coisas estariam resolvidas. Hoje há uma revolta da categoria. Eu vou te dizer, Paulo, na campanha salarial do piso da enfermagem agora, nós conduzimos, o sindicato se organizou, conversou com a categoria e chegaram a deflagrar uma greve, realmente uma greve. Tá, teve uma mediação pelo tribunal nessa questão e a gente solicitou uma nova assembleia e convencemos, na verdade, os funcionários a não fazer a greve nesse momento. E vão fazer um abraço ao hospital, o que nós propusemos, inclusive com a concordância da gestão do hospital nessa questão aí. Essa questão trabalhou bem, você trabalhou bem. Se tudo andasse como aconteceu ali, tranquilo. O que aconteceu? A categoria não quis dar o abraço. Assim, ó, nós queríamos era realmente paralisar, porque nós não somos valorizados. Vamos abraçar o quê? E eu não tiro a razão deles. Então, assim, ó, o abraço aconteceu ali, mas não aconteceu na mobilização que a gente precisava que acontecesse, né? Porque o pessoal reclamaram isso. A questão era paralisar mesmo. Então há uma revolta muito grande dos funcionários hoje na Santa Casa, que não conseguem se manifestar, porque cada um que se manifesta acaba tendo as consequências, a demissão. Então é por isso que eu quero dizer, Paulo, o sindicato vai, a partir de agora, nessa nova gestão da diretoria, vai agir no cumprimento da lei. Há uma violação de direito da Santa Casa. É interminável, há uma violação graves na Santa Casa. Uma delas, eu vou colocar aqui, uma delas é as férias. Botam um funcionário, que estão criando um outro elefante, que essa é uma das ações que vai entrar, coletiva inclusive. Porque entram com eu coloco o funcionário de férias, primeiro que a lei diz que tu tem que comunicar 30 dias antes para as férias, que tu tens que pagar 2 dias antes de sair de férias. Aqui faz o contrato, sai de férias, tem que receber 1 centavo. E vai receber quando voltar ou meses depois. Muitos até pro próximo ano está sendo programado. Então, assim, ó, isso é fora da lei. O que gera isso? Férias em dobro. Então, todos que saíram de férias, não receberam essa casa, têm direito a férias em dobro e o sindicato vai buscar o ressarcimento disso aí, né? Presidente, muito obrigado pela sua presença. Precisamos dizer que a 96 sempre ouve os dois lados. Sim, até já contemplamos a gestora administrativa para falar sobre o assunto, Paulo. Perfeito. Estamos aguardando, assim que ela tiver posição, entre em contato conosco. Pois é assim a nossa conduta. Agradecemos a sua presença, presidente Rogério de Moraes, e acreditamos que uma solução em benefício de todos nós, né, da comunidade, dos profissionais de saúde, do nosso único e querido Hospital Santa Casa, seja encontrada. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Dedeco. Bom dia, Uruguaiana.